Você que é advogado, que muitas vezes utilizou-se nas suas peças, inclusive nas peças iniciais ou outras peças dentro do processo, você cansou muitas vezes de falar sobre princípios dentro daquilo que você tinha em mente na parte escrita, nessa parte teórica, para trazer a esse mundo jurídico aquilo que você quer para a defesa dos direitos daquele que te passou a procuração do seu cliente. Eu quero falar para você hoje, que já é advogado, ratificando isso que você já fez, e para aqueles também que estão estudando o direito, como são necessários os princípios, como se busca o princípio dentro da sua atividade jurisdicional de advogado, que vai ser você ainda futuramente, quando fizer aí a complementação do seu curso de Direito de bacharel e que prestar o concurso à OAB, tiver aí o seu toque em mão, e que sentar enfim na cadeira, no seu escritório, para redigir sua peça ou inicial, ou mesmo a sua peça de contestação, ou mesmo a sua peça de recurso. Então eu sou João Eudes Pereira, eu sou bacharel em Direito, eu fiz essa graduação em Direito do Trabalho, fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e essa especialidade que eu trouxe dentro dessa pós-graduação no Direito do Trabalho e Processual do Trabalho me leva hoje a levar a você, junto com esses 25 anos que eu tenho de Justiça do Trabalho, dessa experiência, eu quero levar até você essa troca de experiência, trazer para você aquilo que eu aprendi como funcionário, como servidor, trabalhando dentro da Justiça do Trabalho, e aquilo que dentro da faculdade também, que a gente aprende na teoria, e que a prática é outra coisa depois. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, a teoria e a prática do advogado, que são coisas diferentes, mas que elas devem se juntar na hora de você usar desse direito, desse poder que a sua carteirinha da ordem te dá, de você entrar nos locais públicos, de você buscar junto ao juiz, junto ao magistrado, o direito que o cliente seu confiou a você. Então vem conosco, eu quero falar com você hoje sobre esses princípios da Justiça do Trabalho. Aí você vai dizer para mim assim, João Eudes, mas esses 11 princípios que você colocou aqui, que nós vamos colocar agora a partir desse momento, estão faltando alguns. Eu vou dizer para você, sim, nós não vamos debater tudo, é uma questão que às vezes ela não é extenuante, ela abre mão a várias outras coisas. Tem princípios que estão surgindo agora, que de repente nem existiam quando você olha aí num direito de 5, de 6 anos atrás, porque a justiça ela é móvel. O direito ele está todos os dias sendo inserido, porque coisas novas surgem na sociedade. E aí é preciso que se busque dentro de códigos próprios, ou saindo novos códigos, ou complementando os códigos que já existem, para que aquilo que é de novidade, que saiu dentro da sociedade, ela possa ser inserido na busca do direito, para finalizar um direito, enfim, para que a pessoa que sofre esses problemas, ela possa ter o seu direito satisfeito. E mais do que nunca dentro da Justiça do Trabalho, porque na Justiça do Trabalho é um bem da vida, é um bem de natureza alimentar, é algo que vai fazer com que esse trabalhador coma, ele tenha a sua alimentação, as suas necessidades básicas para ele e para a sua prole. Ele tem todo um rol ali de pessoas que ele precisa ajudar e que depende desse problema financeiro para satisfazer, questão de saúde, são os seus filhos, são a sua esposa, é a sua sogra, são seus pais, enfim. Eu quero falar para você hoje sobre esses princípios. Eu vou elencar para você aqui 11 princípios. Claro, como já disse, vai ficar alguns de fora. Mas venha conosco, você que já é advogado, e nos auxilie isso depois, dando aí o seu feedback para nós. E você que está estudando direito, que está buscando esse direito, eu queria de coração compartilhar com você agora essa experiência que nós adquirimos lá na Justiça do Trabalho e que hoje, nessa inatividade como aposentado, eu tenho o prazer de passar para você. Então, você que está aí, esquentando a cadeira ainda nas faculdades, vem conosco e ajude a elevar, desde agora, antes mesmo de você se formar, ajude a levar a você próprio o conhecimento que você precisa adquirir dentro desses princípios que vão nortear depois as suas peças processuais. Então vamos lá, partindo agora para o primeiro princípio.
Muito bem, esse processo do trabalho é classificado como um conjunto de princípios, de regras, de instituições, destinado a regular a atividade desses órgãos jurisdicionais na solução desses dissídios individuais ou mesmo dissídios coletivos sobre a relação do trabalho. Nós queremos falar para você esses princípios, porque o princípio é aquilo que está no começo, que está na busca, que está na raiz, que é aonde vai ser tirado o bem, de onde vai ser tirado o bem, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para que esse bem, no caso um bem da vida, que vai te ajudar na alimentação, que vai te ajudar na questão da saúde, enfim, daquele que trabalhou, que se expôs para que isso pudesse ser feito. Esse princípio, primeiro que nós vamos ver, é o princípio da proteção. É um princípio muito importante dentro da justiça do trabalho, porque toda uma consolidação de várias leis que existiam, que foram buscadas e foram consolidadas para isso, ela visa a proteção do trabalhador. Ela visa proteger o trabalhador. Ela visa a celeridade para que o trabalhador possa buscar esse bem que é a parte financeira, que vai ajudar na sua sustentação própria e da sua família. Esse princípio da proteção ele é considerado um dos mais importantes porque ele regula essa disparidade dos poderes existentes entre o empregado e entre o seu empregador. A parte empregadora ela tem muito mais poder, tanto financeiro como as outras ferramentas que são as provas, enfim, e aqui se destina dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um processo judicial. Esse princípio da proteção, ele é um regulador desse poder financeiro que existe entre essas partes. Por meio desse princípio, o empregado ele passa a receber uma proteção jurídica necessária do Estado, na pessoa do juiz a que foi destinado esse poder de presidir as sessões, de julgar as sessões, de falar em nome do Estado, para que esse conflito existente ali na relação empregatícia ele não se torne desigual, mas que ele seja justo o suficiente para que essa solução seja benéfica para todas as partes envolvidas no processo. Desse princípio, irão surgir outras palavrinhas que os advogados dos reclamados, eles não gostam muito, né? Que são a norma mais favorável, a condição mais benéfica para o reclamante, essa outra questão do indúbio pró-operário, a gente chama em outros locais indúbio pró-réu, né? Mas aqui de modo específico, dentro da Justiça do Trabalho, indúbio pró-operário, ou seja, na dúvida, decida sempre em favor do operário que você, juiz, estará fazendo a justiça. Segundo princípio que nós vamos conversar com você hoje, é o princípio da celeridade e da concentração desses atos dentro do processo. A Justiça do Trabalho, ela objetiva solucionar as lides do emprego de forma mais célere possível. Não adianta nada se você, dentro do trabalho, do processo do trabalho, você começar a atuar somente, às vezes, de acordo com aquilo que o advogado da outra parte vai colocar, às vezes, e você não buscar nas ferramentas necessárias para isso, você não buscar a celeridade dentro do processo. Então, essa concentração de atos, faticamente, ela se exterioriza quando adotadas as medidas e a aplicação conjunta dos outros princípios que nós vamos mais à frente colocar para você. Esse princípio da concentração de atos, ele reflete essa natureza objetiva da Justiça do Trabalho, já que, mediante essa proteção que é dada pela Justiça ao trabalhador, ela busca o bem da vida, como eu já disse para você, que é aquilo da natureza alimentar, que é para que aquele que trabalhou, o trabalhador, o reclamante, ele possa alimentar-se e alimentar também a sua prole. Um exemplo dessa concentração de atos são as audiências que são feitas unas dentro da Justiça do Trabalho, de preferência ela vai ser una. A defesa é apresentada ali, uma peça única, as provas são apresentadas nesse momento processual e naquele momento a que foi oportunizada, ela não pode lá depois, numa outra fase processual, trazer provas que ela deveria ter trazido para a instrução processual lá no momento oportuno.
essa ultrapolação ou a extrapolação dos atos. Então, essa é uma terceira fase desses princípios da justiça do trabalho. Esse princípio dessa extrapolação, ela consiste na possibilidade de o juiz conceder mais do que foi pleiteado na reclamatória trabalhista, ou coisa diversa daquela que foi pedida. Eu não gosto muito desse princípio, para dizer bem a verdade. Esse referido princípio, ele afirma então que mesmo que o reclamante ele não tenha realizado um pedido para o juiz, se tiver um amparo legal, repito, se tiver um amparo legal, o juiz pode, bem fundamentado, conceder a ele aquilo que é seu de direito e que possivelmente, e isso acontece muito dentro do jus postulante, ele possa conceder ao reclamante, ao trabalhador. Na realidade, essa extrapolação não é vista com bons olhos nesse mundo jurídico, aos advogados que atuam dentro da justiça do trabalho e também desembargadores muitas vezes, né? Que acabam cassando decisões do juiz porque ele acaba por extrapolar aquilo que foi pedido. Nós passamos a um quarto princípio, o princípio da iniciativa ex officio. Esse princípio da iniciativa ex officio, o nome já diz isso, ex officio, ou seja, o juiz vai fazer valer seus atos dentro do processo, além daquilo que foi colocado. O princípio da iniciativa ex officio, ele tem a sua legalidade lá dentro da previsão legal do artigo 765, artigo 841, do artigo 878 da CLT. Ele não é um mero impulso oficial do ofício, mas algo muito mais abrangente. Alguns autores apontam como um exemplo de aplicação desse princípio a própria ação da anotação na carteira de trabalho, que está prevista ali no artigo 39 da CLT, onde ele recebe o processo administrativo, o juiz trabalhista providencia aí ex officio, né, a citação do empregador, transformando esse procedimento meramente administrativo num processo judicial. Nós temos um quinto princípio, que é o princípio da simplicidade. O que significa o princípio da simplicidade? Nesse princípio da simplicidade, esses atos processuais, eles vão ocorrer de uma forma a tornar a prestação jurisdicional cada vez mais célere. Esses procedimentos que o juiz toma dentro do processo, que ele vai determinar que os servidores eles vão cumprir, esses procedimentos, eles são menos complexos, eles permitem aí à Justiça do Trabalho entregar esse direito pretendido pelo autor. Ele vai mitigar o abuso desses mecanismos processuais protelatórios que a reclamada tanto usa e que era tão mais comum há cerca de 10 anos atrás e que nada mais do que, vindo ao processo várias outras formas, várias outras ferramentas, o juiz acaba por fazer com que esse princípio da simplicidade ele possa ser maior e melhor utilizado. Esse princípio também, ele traduz na aplicação conjunta de outros princípios. Os princípios da oralidade, o princípio do jus postulante, o princípio da informalidade, todos eles que nós vamos ver aqui mais adiante. Enfim, esse princípio da oralidade que nós acabamos de dizer agora, como o sexto princípio que nós estamos falando para você nesse nosso vídeo, é um princípio que se relaciona inicialmente com o princípio do jus postulante. Essa reclamação trabalhista ele pode ser feita oralmente, ou seja, ele pode ser feito verbalmente. Antigamente por telefone ou mesmo falado, né, que posteriormente ia sendo reduzido a termo. Hoje em dia ele é muito utilizado ainda quando o reclamante chega lá, ele fala para o servidor da Justiça do Trabalho todo caso que ocorreu, o servidor vai transformar isso em escrita e vai acostar dentro do processo para daí iniciar esse processo trabalhista. Vai servir como uma inicial, mas tomada a termo. Também, com a simplicidade, a celeridade e a concentração dos atos, é vista que a audiência, que em regra ela vai ser una, nós já falamos a respeito disso, e toda audiência a princípio deveria ser una, e os juízes acabam cindindo de modo especial se for um rito ordinário. Nessas
Audiências únicas vai permitir essa reclamação apresentada de uma defesa oral também. O magistrado, o advogado da parte reclamada, ou mesmo a reclamada, se ela vier sem advogado, ela pode ter ali, e acontecia muito disso, né? 20 minutos para que ela apresente a sua defesa oral. E quando se está sem advogado na justiça do trabalho, quando o juiz diz para a parte reclamada, que muitas e muitas vezes é leiga, diz assim: o senhor tem 20 minutos para ditar, para falar oralmente a sua defesa, e o meu secretário vai tomar esse termo aqui agora nessa ata de audiência. E aí as pessoas acabavam ali dizendo: mas eu não sei o que eu vou falar e tudo, enfim. Elas acabam com uma dificuldade muito grande para usar esse princípio da oralidade para transformar a sua defesa ali oralmente na parte escrita. E as oitivas também das testemunhas, dos técnicos auxiliares, da Justiça do Trabalho, e ainda as razões finais, que também são oralmente aduzidas, são feitas dessa forma da oralidade. O juiz vai falar, o juiz vai perguntar, vai se transformar isso depois ali na ata, numa parte escrita, para visualização, defesa ou recursos, enfim, posteriormente. Nós temos um sétimo princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio, ele fundamenta a aplicação subsidiária dessas normas do processo civil aos processos trabalhistas. As regras do processo trabalhista são insuficientes, às vezes, para esse bom deslinde das demandas, e que cabe subsidiariamente ali utilizar outras regras processuais, sobretudo do processo civil, que não contrariem os princípios, claro, daquilo que está registrado ali nas normas do direito do trabalho e os princípios e os seus princípios. Então, busca-se, por esse princípio da subsidiariedade, outras normas em outras localidades e trazer a Justiça do Trabalho. O artigo 769 da CLT tem muito claro a respeito disso, e nós temos depois o artigo 15 do CPC. O artigo 769 ele diz que nos casos omissos o direito processual comum vai ser uma fonte subsidiária do direito processual do trabalho, e exceto, claro, naquilo que o próprio direito do trabalho tiver registrado ali, senão ele vai fazer algo que está sendo contra a própria norma escrita e específica para aquele fim. O artigo 15 do CPC, que veio dizer, na sua redação no novo CPC, na ausência de normas que regulam os processos eleitorais, os processos trabalhistas, os processos administrativos, e essas disposições desse código, que é o Código do Processo Civil, ele vai ser aplicado subsidiariamente aí à Justiça do Trabalho, no caso específico que nós estamos falando para você. Nós temos aí um outro princípio, o oitavo princípio, que é o princípio da informalidade. O que visa ser o princípio da informalidade? Esse princípio ele não se sobrepõe às normas materiais, às normas processuais trabalhistas, porém ele vai se emergir como uma das características da sistemática dos ritos de cada demanda. Esse princípio ele visa simplificar os procedimentos, vai reduzir as formalidades excessivas, sem prejudicar a segurança jurídica e o direito da defesa. Um exemplo desse princípio da informalidade, ele é o caso de um trabalhador que escreve ali num papelzinho simples, um papelzinho simplório, muitas vezes pode ser até um guardanapo, um papel de boca, a sua história, nessa sua história, no papel ao maço, né? Ele leva essa sua história depois escrita ali. Às vezes acontecia muito disso, a gente não conseguia nem entender o que ele escrevia, porque a sua letra não tinha como, né, a gente entender de taquigrafia, vamos dizer assim. Ele leva essa sua história lá na Secretaria da Vara, a Secretaria da Vara pega esse papelzinho, vai transcrever dentro do computador ali, e que vai dar início depois a essa ação judicial. Vai anexar esse papelzinho, escaneia, coloca dentro do processo como uma prova daquilo que era o seu desejo, para que a parte reclamada depois não possa alegar que a Justiça do Trabalho fez por ele algo administrativamente e de uma forma proibida, aquilo que o reclamante deveria ter feito para impulsionar os atos processuais. Então, informalidade. Informalidade é aquilo que não é informal, né? É aquilo que não teria uma forma específica e pronta para isso.
Já no nono, o princípio do jus postulandi, e a gente sabe muito bem que vários advogados detestam, odeiam o jus postulandi, e a gente não tira, dizendo bem a verdade para vocês, como ex-funcionário, como ex-servidor da Justiça do Trabalho, a gente não tira esse direito de pensar do advogado a respeito desse ódio, vamos dizer assim, entre aspas, que vários deles têm sobre o jus postulante. Então, o jus postulante nada mais é do que um direito de postular. Jus postulante, o direito de postular no processo do trabalho, e uma das exceções concedidas pela lei para que os próprios reclamantes e os reclamados eles possam se socorrer desse poder judiciário sem a necessidade de estar ali acompanhado dos seus advogados, a quem eles passaram procuração para os representar. E aí a gente diz para você assim: mas esse princípio, por exemplo, que está assegurado, onde está assegurado esse princípio do jus postulante? Ele está assegurado no artigo 133 da Constituição Federal, que ele diz assim que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos, essas manifestações dele no exercício das profissões, dentro dos limites da lei. Ele pode chegar, ele pode, enfim, entrar onde ele quiser e for necessário, para falar com o juiz, para falar, ou seja, com quem for, para que o direito do cliente que lhe concedeu a procuração possa ser exercido de uma melhor forma possível. E aí, dentro desse artigo 133 da Constituição Federal, tem o artigo 791 também da CLT, que diz que os empregados e os empregadores eles poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, para que as suas reclamações, enfim, elas possam ser acolhidas, inseridas no processo e levada até o final, trazendo a parte financeira para o empregador, para o empregado, para o trabalho. Então, a pergunta que fica aqui é a seguinte: esse artigo 136 da Constituição Federal, que diz que é necessário o advogado para que a justiça seja feita de uma melhor maneira possível. É um artigo constitucional. E depois vem uma lei, a CLT, que vai dizer o contrário disso. Ela vai dizer que os empregados e empregadores na Justiça do Trabalho, eles especificam, na Justiça do Trabalho, eles podem entrar sem advogado. Existe uma certa dicotomia aí, né? Uma certa, um lado reverso da coisa, onde a parte da lei maior fala uma coisa e a lei menor, que é a CLT, ela vai dizer outra totalmente diferente. Enfim, muitos advogados questionam isso, mas eles têm passado, eles têm aceito, já há muito tempo isso ocorre, enfim. Aí, nós temos um décimo princípio aí na Justiça do Trabalho, que é o princípio dessa finalidade social. Então, esse princípio ele baseia-se lá no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Ele diz o seguinte: ele diz que na aplicação da lei, o juiz vai atender aos fins sociais a que se destina e às exigências do bem comum. Então, muitas vezes, esse caráter social que envolve a Justiça do Trabalho, desse caráter social que envolve a Justiça do Trabalho, esse juiz vai considerar outros aspectos dentro do processo, além dessa pretensão do reclamante, como, por exemplo, os reflexos da sentença da vida da empresa. O que é que ele vai fazer? Nessa sentença que ele vai dar, ele vai sentenciar a morte dessa empresa, ou seja, às vezes a caneta dele tem que ser pesada por determinados atos praticados pela reclamada, ou por omissão, ou por ação, que vão resultar numa quebra da empresa. E aí o que acontece com essa quebra da empresa? A empresa às vezes tem 30, 40 funcionários, falando por baixo, porque há empresas que têm milhares de funcionários. Esse ato do juiz, que vai beneficiar um trabalhador, ele pode deixar a míngua de emprego, desempregados, 100, 200, 1000 outros funcionários. Então, esse ato desse juiz pesado, na sua caneta pesada, que poderia ser justo, vai causar uma injustiça maior, porque muitos pais e mães de famílias vão estar desempregados. Aí, nesse sentido, então, o juiz deve conciliar esse interesse particular, que é desse trabalhador, de modo especial, único, com do reclamante, no caso, com o interesse social,
Toda uma sociedade depende dessa empresa, de repente, que ela esteja com as pernas mais firmes, que ela se aguente no mercado de trabalho, para que ela possa estar na continuidade de desempenhar a sua função de liderança no mercado e de permanecer os seus empregados dentro da sua empresa, enfim. Então essa finalidade ela é difícil às vezes para o juiz. Esse princípio, na hora de pesar a caneta, o juiz vai botar a cabeça no travesseiro, vai pensar uma, duas vezes antes de ter a mão mais pesada, enfim. Nós temos um 11º princípio para falar para vocês, que é o último que eu queria falar. Vai ficar alguns que você vai dizer que ficaram para trás, é claro que ficaram, mas dentro do nosso curto espaço de tempo agora, nós vamos deixar para falar um outro dia, numa outra oportunidade. Então, esse 11º princípio é o princípio da primazia da realidade, ou seja, da verdade real, da busca daquilo que é certo, que é verdadeiro, para que o processo não seja maculado, para que isso que o juiz vai decidir e que vai influenciar na vida do reclamante e na vida da reclamada, porque um dos dois pode levar prejuízo, né? Ele possa ser feito de uma maneira, de uma forma justa. Então, esse princípio da primazia da realidade, na verdade, ele tem uma previsão legal lá no artigo 765 da CLT. Ele é um direito, de fato, dos mais importantes do que os documentos, né? No direito de trabalho, o fato é mais importante do que os documentos. E por que o fato é mais importante do que os documentos? Se você chegar, por exemplo, na justiça civil, na justiça comum, você vai ver que, às vezes, uma pessoa assina determinadas coisas, e ali, quando ele chega na audiência com o juiz vai perguntar para ele: ó, está aqui esse documento, foi o senhor que assinou? Ah, foi eu que assinei, excelência. Pronto, acabou, morreu a ação. Esse documento físico que existe ali, ele tem um valor probatório muito grande, é um valor que está no topo ali. Dentro da justiça do trabalho, não. A primazia da realidade, ela vai ser colocada nesse momento. Um exemplo disso: o juiz chega para o reclamante e diz assim: esse documento aqui, foi o senhor que assinou? Foi. Mas aí o juiz vai entrar mais dentro disso. Ele vai dizer e vai ver as circunstâncias que foram assinadas. De repente, ele assina determinados documentos para que possa manter o seu emprego. Ou ele assina sem saber o que está assinando, lhe foram colocadas as pressões, às vezes, para que ele possa assinar. Então, muitas vezes, esse empregado assina sem saber o que está assinando, por medo de ser demitido, como já foi dito. Por exemplo, se o empregado ele é rotulado como um autônomo pelo empregador, possuindo um contrato escrito de representação comercial com ele, que deve ser observado realmente nessas condições, quando colocado esse princípio, são essas condições fáticas que demonstrem essa existência desse contrato de trabalho. Ele é pessoa física? E aí o juiz vai utilizar dessa forma de saber sobre a questão do contrato, se há realmente um vínculo de emprego. Ele vai colocar ali aquelas 5 questõezinhas para saber se há um vínculo ou não. Ele era pessoa física e ele fazia com que essa prestação de trabalho sua fosse pessoal, ou seja, era ele próprio que ia lá. Havia subordinação, ou seja, ele recebia a ordem desse empregador. Havia honorosidade, ou seja, ele recebia pagamento, ele recebia parte financeira, contra a prestação financeira por esse trabalho. Esse trabalho dele era habitual, ou seja, ele tinha que estar, por força desse contrato, todos os dias na empresa e trabalhar de determinada hora a determinada hora. Então, muitas vezes, o juiz, às vezes na primazia da realidade, muitas vezes o juiz encerra uma instrução processual, ele marca dia e hora para prolatar a sua sentença, e na hora que ele senta lá para prolatar a sentença, ele descobre várias coisas que não foram feitas, ou uma coisa que seja, que vai influenciar na hora dele meter a caneta ali para dar a sentença. O que ele faz? Ele para o que ele está fazendo, ele reabre a instrução processual e ele manda aí fazer as diligências processuais necessárias para que aquilo que houve, que é dúvida e que pode macular o processo, possa ser esclarecido. Então, essa é a primazia das realidades. Ela tem que ser de uma forma bem feita, ela tem que ser
esclarecida, para que nenhuma das partes tenha dúvida a respeito disso. Ali o artigo 765 da CLT, ele vai falar sobre isso. Os juízes, os tribunais, no caso das segundas instâncias do trabalho, eles vão ter uma liberdade ampla para dirigir esse processo. E eles vão velar, eles vão zelar, eles vão cuidar para que esse andamento rápido das causas, porque alguém está precisando disso para comer, eles podem determinar aí qualquer diligência necessária para esse esclarecimento delas. Acontece, eu queria colocar para você aqui para finalizar esse vídeo, muitas vezes, já vi, eu participei disso, juiz que traz dentro da instrução processual uma divergência grande que aconteceu ali no depoimento da reclamada, muitas vezes no depoimento da reclamada, ficaram várias dúvidas a respeito daquilo que era a realidade, um confronto tão grande entre aquilo que o reclamante disse e aquilo que a reclamada está falando na audiência, que ele diz assim: olha, para tudo aqui, coloquem seus celulares aqui em cima da mesa e vamos agora, os advogados de uma parte, da outra parte, vamos lá na empresa. E eles indo na empresa, o juiz traz o depoimento, colhe ali o depoimento das pessoas que estão trabalhando ali para saber se aquilo que o reclamante disse e aquilo que a reclamada está dizendo é verdade. E eu vou dizer para vocês uma coisa: todas as vezes que eu participei desse tipo de diligência, em torno de 5 ou 6 vezes, a parte reclamada estava alterando a verdade dos fatos. Os próprios trabalhadores que estavam lá nas suas mesas de trabalho, quando o juiz chega e pergunta, eles falam diversamente daquilo que o preposto da reclamada estava falando na audiência, no seu depoimento pessoal. Então é isso que nós tínhamos para dizer hoje para você. Dê lá o seu feedback para nós nas nossas redes sociais. Diga o que é que você gostaria de ouvir, o que é que você gostaria de ter como tema para ser discutido aqui. E você, como advogado, pode enriquecer esse tema. Diga o que você já passou lá dentro das salas de audiência, dentro desse confronto, vamos dizer assim, um confronto bem falado, né? Porque o processo judicial ele acaba sendo uma briga às vezes. O que você já passou, qual a experiência que você trouxe? Coloque para a gente aqui, que isso vai ajudar a enriquecer o nosso canal, enriquecer aqueles que estão estudando o direito para que possam daqui mais um tempo trabalhar nessas atividades também profissional. Comente, compartilhe, venha até nós e obrigado pelo seu tempo e dê a nós o seu feedback. Muito obrigado.